Opa, tudo bem? Aqui é o Mairo Vergara e seja muito bem-vindo ao nosso quarto segredo sobre o aprendizado do inglês. Lembrando, como sempre, os segredos são exclusivos para você que está participando da Semana do Inglês e eles são enviados sempre por e-mail, então fique ligado no seu e-mail, crie o hábito de todo dia ir lá, abrir seu e-mail para ver se tem algum segredo novo. Lembrando, os segredos são aquecimento, aí são uma forma de aquecimento para a Semana do Inglês e quando começar a Semana do Inglês você também será notificado por e-mail, então crie o hábito de verificar o seu e-mail pelo menos uma vez por dia. E é isso aí, vamos agora para o nosso quarto segredo. No segredo de hoje, a gente vai falar sobre a compreensão oral, ou seja, a sua habilidade de entender o inglês falado. E compreensão oral, em inglês, a gente chama de listening. Talvez você já tenha ouvido eu falar desse termo, né? Listening, listening, listening. Cuidado, eu vou botar aqui na tela como se escreve listening em inglês, e muita gente fala listening com T, né? Tá vendo? Ó, porque tem um T aqui no listening. Listening, listening. Só que não é listening, esse T que tem aqui, você não pronuncia, ó, uma dica de pronúncia já para vocês. Então, em vez de falar listening, fala como se não tivesse o T. Fala assim, ó, listening, listening, sem o T, beleza? Então, sempre que eu falar listening, eu estou falando da compreensão oral, sua capacidade de entender o inglês falado. E muito importante, o que é exatamente? Muita gente, às vezes eu falo entender o inglês falado, e as pessoas não entendem exatamente o que é isso. Pode parecer óbvio, mas é o seguinte, ó, só para a gente começar o vídeo na direção correta. Listening, ou entender o inglês falado, ou compreensão oral, é a sua habilidade de ouvir o inglês e entender tudo o que está sendo dito da mesma maneira que você entende português. Isso significa duas coisas, ó, preste muita atenção. Primeiro, você entende sem fazer esforço nenhum, você não fica traduzindo na sua mente, é igual português. Quando eu falo português aqui para você, pensa bem, nem que você tentar, olha só, nem que você tentar não entender o que eu tô falando, você não vai conseguir. Não tem como você não entender o que eu tô falando. Se você estiver ouvindo eu falar, né, a não ser que assim, você não esteja escutando, eu esteja falando muito longe, você não consegue ouvir, aí tudo bem. Mas se você está ouvindo eu falar, é impossível você não entender. Por quê? Porque o entendimento é automático. Eu falei português, automaticamente você está entendendo. Não tem nenhum delay, não tem nenhum tempo de, peraí, ele falou, deixa eu ver o que ele falou. Não, eu falei, você entendeu automático, tá? Primeiro, entender inglês é isso. Você escuta, entende automático. Não traduz para o português na sua cabeça, não. Só entende, tá? E segundo, muito importante, este entender não é você entender um professor falando assim, bem devagar com você, para que você... né? Às vezes tem professores de inglês, ou às vezes você vai falar com alguém, você fala para a pessoa, fala bem devagarinho que eu entendo. Não. Eu não tô falando desse entendimento. Eu tô falando assim, de você ligar um filme em inglês, onde as pessoas falam rápido, igual eles falam lá nos Estados Unidos, ou na Inglaterra, ou na Austrália, ou em qualquer país que fale inglês, e você entender tranquilamente, sem esforço nenhum, tudo que está sendo dito. Eles falando rápido, eles falando com vocabulário mais complexo, falando com gírias, entendimento normal, em velocidade normal, como num filme, num seriado, num programa de rádio. Se você for para os Estados Unidos, as pessoas vão falar rápido, tá? Então, isto é o entendimento. Você entende na velocidade normal, do jeito que os nativos falam, e você entende sem esforço nenhum, ok? Agora, o inglês, preste muita atenção. O inglês, eu sempre falo preste muita atenção, né? É que eu quero realmente que vocês foquem nisso para vocês entenderem aí como que funciona o aprendizado do inglês. O inglês, ele tem 4 habilidades. Qualquer língua, na realidade, quando a gente vai aprender, tem 4 habilidades. Essas habilidades são a fala, a primeira habilidade é a fala, tá? A gente tem o listening, né, a compreensão oral, então a gente tem a fala, uma das habilidades, o entendimento é outra habilidade na compreensão oral, a gente tem a leitura, capacidade de ler na língua, e a gente tem a escrita. 4 habilidades, fala, entendimento ou compreensão oral, a leitura e escrita, né? Fala, entendimento, leitura e escrita. E dessas 4 habilidades, tem uma delas que é disparado a mais importante. Tem algumas pessoas que falam, não, todas são igualmente importantes, mas não é bem assim. Quando você está pensando em quero ficar fluente em inglês, quero aprender inglês, tem uma dessas habilidades que é a mais importante. E essa habilidade é o listening, a compreensão oral, a habilidade de entender o inglês falado. E por que entender é o mais importante? Porque se você parar para pensar, você poderia pensar assim, pô, mas falar é o mais importante, né? Eu quero me comunicar, eu quero saber dizer as coisas em inglês ou em qualquer outra língua que eu quero aprender. Então, falar que é o mais importante. Só que na realidade não. Entender é o mais importante. E eu vou te explicar por quê. Presta atenção, vou te dar um exemplo. Imagina que tem 2 pessoas, tá? 2 pessoas. Tem o João, né? E tem a Silvana, tá? Tem o João e tem a Silvana. O João, ó, segue comigo. O João, ele é um cara
que ele sabe falar várias coisas em inglês. Ele fala um monte de coisa. Ele aprendeu assim, ele passou um ano estudando inglês e ele sabe dizer um monte de coisa em inglês. Ele impressiona os amigos dele porque ele sabe falar isso, sabe falar aquilo, sabe falar muita coisa em inglês. Só que o João, ele não entende muito bem. O ouvido dele é ruim, assim, ele... Não o ouvido, né? Não é uma coisa de ouvido bom, ouvido ruim. Ouvido, todo mundo escuta, mas assim... O nível de entendimento dele é baixo do inglês, beleza? Esse é o João. E a Silvana, a outra pessoa, é o contrário do João. A Silvana entende muito bem. Ela escuta os americanos falando inglês, ela entende muito bem. Só que na hora de falar, ela fala pouco. Ela não sabe falar muito, sabe falar algumas frases e tal. Assim, a fala dela é meio ruinzinha, mas ela entende bem. O João não. O João fala um monte de coisa, mas o entendimento do João é ruinzinho. E aí, a gente pega o João e a Silvana e os dois vão viajar para os Estados Unidos. Sozinho, né? Não é eles juntos, cada um vai sozinho, eles nem se conhecem. Eles vão viajar sozinho. E lá nos Estados Unidos, pode ser outro país, pode ser Inglaterra, pode ser Austrália, tanto faz. Tô pegando aqui os Estados Unidos só de exemplo. Lá nos Estados Unidos, eles vão ter que fazer várias coisas em inglês lá no meio dos nativos e tal. E aí o que acontece? O João, olha só, o João consegue falar várias coisas. Então ele chega lá e fala isso, fala aquilo, fala aquilo. Só que acontece o seguinte, quando ele fala com um nativo, ele pergunta, ele faz uma pergunta. Aí o nativo responde pra ele em inglês. E o nativo, quando você tá numa situação real, você não tá numa sala de aula onde o professor fala assim, bem devagar, você tá na vida real do inglês mesmo, quando a pessoa responde pra você, ela responde normal, como ela fala com qualquer pessoa. E aí ela fala rápido, ela vai... Você pergunta pra ela, quem já foi viajar sabe que é assim, né? Você pergunta um negócio pra um americano e ele responde. Fala rápido. E aí o João, embora tenha conseguido fazer a pergunta, ele não entende quase nada que o cara fala de volta. E aí... Quando você pergunta, você fala alguma coisa, a pessoa fala de volta, você não entende nada, o que acontece? Acabou a comunicação, acabou a comunicação. A comunicação, ela não acaba quando você não consegue dizer alguma coisa. Ela acaba, né, a hora que dá problema para se comunicar, é quando você não entende nada que a outra pessoa falou, quando você tá num lugar e tem um aviso, no aeroporto, aí tem um aviso da hora do voo, você não entende o aviso, não entende nada, ou você tem que fazer um curso em inglês e é tudo em inglês e você não entende quase nada, porque é tudo falado em inglês, aí dá problema. Por outro lado, agora vamos para a Silvana. A Silvana, ela fala pouco, mas ela entende muito bem. E aí o que acontece com a Silvana quando ela faz uma viagem, tem que usar o inglês dela? Na hora de falar, ela até pode ter um pouco de dificuldade, ela pode até ter que fazer um pouco de mímica, assim, vai ser um pouco difícil de falar, só que quando falarem de volta com ela vai entender tudo o que foi dito. Aí ela entende tudo o que foi dito e acontece duas coisas. Primeiro, como ela entendeu tudo o que foi dito, ela já meio que ouvindo ali aquilo, ela já aprende várias coisas. E várias palavras, várias coisas que ela tem que falar, ela vai ouvir a pessoa falar. Às vezes ela ouve a pessoa falar, é isso aqui que a pessoa tá perguntando. A pessoa perguntou, você quer isso ou aquilo? E ela escuta as duas palavras, isso ou aquilo. Por exemplo, a pessoa, vamos pegar aqui, ó, tem uma garrafa d'água aqui e tem um unicórnio. Unicórnio, o que é unicórnio? O unicórnio da minha filha, um bichinho que a minha filha brinca. Tava aqui na minha frente, tá? A pessoa pergunta pra ela, você quer água ou você quer unicórnio? Nada a ver, é pergunta aleatória, né? Mas vamos supor, você quer água ou você quer unicórnio? A Silvana entendeu que ele falou, você quer água ou unicórnio? Então a Silvana já ouviu a palavra água, unicórnio, entendeu? E a Silvana, mesmo que ela não saiba falar, ela vai dizer água, unicórnio, porque ela acabou de escutar. Fora as coisas que ela já sabe falar. E aí a comunicação vai fluir. Por quê? Porque ela tá sempre entendendo o que tá sendo dito pra ela e ela dá um jeito de falar de volta, né? O João, voltando pro João, ele vai ouvir água ou unicórnio? É sempre aleatório, né? Ele não vai nem entender que... Ele não vai entender, ele vai falar, o que o cara falou mesmo? Travou a comunicação. Moral da história. Não é a fala que vai te levar para a fluência, para a comunicação em inglês. O verdadeiro segredo, e isso é um segredo mesmo, porque eu falo para vocês, a grande maioria dos cursos e escolas não trabalha o listening, a capacidade de entender o inglês. Eles só querem te ensinar a falar, porque todo mundo pensa que tem que falar. Aí você aprende a falar um monte de coisa, chega na hora da vida real de realmente usar o seu inglês e você não consegue usar. Não é porque você não sabe falar, é porque você não entende as coisas que estão sendo ditas para você, ok? Então, este foi um exemplo do João e da Silvana para você entender a diferença do listening, para entender como o listening é o mais importante de todas as habilidades. E para concluir esse vídeo, né, a moral final é o seguinte, o que eu quero que você fique na sua cabeça? Preste muita atenção aqui nessa aí, esse é o ponto mais importante, tá? Olha só, todo o seu estudo de inglês, não importa se você é iniciante, intermediário, tá? Se você já estudou inglês ou vai começar agora, o seu estudo de inglês, o seu foco, tá?
tem que estar em desenvolver a sua habilidade de entender o inglês falado. Enquanto você não conseguir ver um seriado sem legenda em inglês, ver um filme sem legenda, enquanto você não botar um vídeo no YouTube de um americano falando inglês e você vê o vídeo tranquilamente, você senta lá, vê o vídeo tranquilamente, como se fosse um vídeo em português, enquanto o seu listening não chegar nesse nível, não for um nível alto, não é um nível médio, eu entendo mais ou menos, tá? Tem gente que fala, não, eu entendo, mas o cara entende mais ou menos, entende pelo contexto? Não serve. Enquanto o seu listening não chegar num nível bem alto, você jamais chegará na fluência em inglês. Ó, escuta muito bem o que eu tô te falando. Enquanto o seu listening não chegar num nível bem alto, você entender muito bem o inglês, não adianta, você pode treinar fala, pode treinar escrita, pode aprender 1 milhão de palavras em inglês, você pode fazer 10 anos de curso tentando falar, você não vai ficar fluente. Por quê? Porque a base da fluência não é falar, não é escrever, não é ler. A base da fluência é você ouvir o inglês e entender. E quando você pega todo o seu estudo e foca, né, eu sempre falo, os primeiros anos ali de estudo, você tem que focar em entender. E aí depois, a partir do ponto que você entende tudo, aprender a falar, aprender a escrever e aprender inglês, e aprender a falar, aprender a escrever e aprender a ler, fica muito mais fácil. Para terminar o vídeo agora de vez, para não ficar muito longo, nos cursos tradicionais de inglês, o foco é o contrário, é falar, escrever. Aí passa 10 anos o cara no curso, o cara até sabe falar e escrever um monte de coisa, mas não é fluente. Por quê? Porque não entende o inglês. Agora, se você inverte, se o seu foco é entender, meu foco é entender, vou treinar meu entender, não vou me preocupar muito com falar, eu quero aprender a entender. Aí depois que eu aprender a entender, aí eu começo a aprender a falar, né? E você pode até fazer os dois ao mesmo tempo se você quiser, mas tem que ter foco no entender. E quase nenhum curso faz isso. Quando você inverte, né? Quando você foca no entender, aí sim você está no caminho certo para chegar na fluência no inglês. Não quer dizer que vai ser fácil, que vai aprender a ficar fluente em 6 meses, não. Vai demorar, mas você vai chegar. Pelo caminho contrário, né? Foco só em fala, talvez você não chegue. Pessoal, este foi então o nosso quarto segredo. Foco dos seus estudos deve estar na compreensão oral. Se você gostou desse segredo, deixe um comentário aqui embaixo, tá? Na seção de comentários, dizendo o que você achou. Deixa o like também no vídeo, tá? Dá um like no vídeo, dá o like agora. Tá vendo o vídeo agora? Dá o like agora, deixa o comentário e fique ligado no seu e-mail para receber os próximos segredos do aprendizado do inglês. Também fique ligado para o começo da semana do inglês, estamos cada vez mais próximo do evento. Um grande abraço e se vemos no próximo vídeo, no próximo segredo e na semana do inglês. Até mais.